Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre como manter a atenção do condômino durante a assembleia presencial e a assembleia virtual. Esse é um grande desafio do síndico, do presidente da assembleia e de todos os envolvidos nesse ato tão importante. Temos dois convidados especiais, vem comigo. Os nossos convidados de hoje são Vanessa Muniz, Gutman Muniz, é assim que eu chamo ela. Vanessa, acho que você dispensa apresentações, uma síndica altamente capacitada e que está na mídia o tempo todo. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Ricardo, Renato, prazer enorme estar aqui com vocês nesse programa que tá lindo. Estúdios novos, estreando hoje. Nós tivemos a honra, né, Renato, de sermos convidados para estrear esse novo estúdio tão bem montado, para falar de um tema muito importante. Trazendo o Renato aqui, Renato Hetz, síndico também com muito conhecimento, reconhecido aqui na cidade de São Paulo, um amigo também. Renato, muito bom ter você com a gente. Ricardo, é um prazer enorme estar aqui. Vanessa, é sempre muito bom te reencontrar e pôr o papo em dia. Obrigado. E o programa de hoje promete, vai ter muita coisa interessante. Muito obrigado, programa novo para todos nós e para você que está em casa, que está com a gente há mais de 3 anos nesse programa que tem muita audiência. Aliás, curta o programa, compartilhe, vamos disseminar informação de qualidade, porque só assim a gente muda esse segmento tão importante, mas ainda com tantos problemas como o segmento condominial. Vanessa, começar com você. Assembleia é uma coisa complicada, né? Antigamente a gente falava, pouco a gente desce na Assembleia, né? Essa era a primeira coisa, desce, porque geralmente é feita no térreo, as pessoas têm que descer, isso quando não são condomínios horizontais. Mas não é só descer ou só entrar na plataforma, né? Porque hoje pode ser virtual também. É a questão da pessoa prestar atenção. E aí eu digo que não é só numa assembleia. Hoje você tem dificuldade de qualquer pessoa prestar atenção. Você vai dar uma aula, você tem uma dificuldade de as pessoas prestarem atenção. Você vai conversar, às vezes a pessoa pega uma parte da conversa e está pensando já em outra coisa, porque o cérebro já tem hoje milhares de informações rodando. Como nós, síndicos mortais, conseguiremos trazer o cérebro alheio para o foco e engajamento da Assembleia? Olha, Ricardo, você falou uma palavra que é a palavra-chave para qualquer síndico atrair o seu público para uma Assembleia, que é criar engajamento. Quando a gente cria engajamento, esse engajamento ele faz com que os moradores realmente participem e não só desçam, não é como você colocou, nas assembleias. Mas esse engajamento ele não é feito no dia da assembleia, ele é feito previamente. E hoje, usando as tecnologias que estão aí à disposição de todos os síndicos em seus condomínios, a gente usa as enquetes normalmente, eu pelo menos faço as enquetes anteriores para ouvir a opinião dos moradores, o que é que eles anseiam, não é? Porque não basta falar somente hoje em plano diretor, né? A gente cria um plano diretor com um conselho, mas veja, esse plano diretor criado com conselho, será que está atendendo aos anseios da massa condominial? Vamos ouvir a opinião. De que forma que hoje nós ouvimos a opinião? Utilizando as enquetes, contato diário ou pelo menos um contato mais pessoal com os próprios moradores no complexo condominial. Ouvindo a opinião destes moradores, eu normalmente sempre recomendo uma live, uma reunião aberta para estes moradores, trazendo estes assuntos que já foram investigados previamente, para depois montar um edital de convocação para deliberar assuntos, mas que já foram ouvidos, discutidos, ouvidos, opinados por aqueles moradores, que terão sim prazer
e não somente a obrigação de se fazer presente numa assembleia, seja virtual, seja presencial. Então, se a gente não tiver esse engajamento prévio, mostrar que está realmente tendo uma escuta ativa àquele morador, respeitando os anseios daquela massa condominial, não é? Porque o corpo diretivo, ele vai pensar naquilo que ele está vendo do cotidiano, mas às vezes a opinião daquele morador, que nem sempre é ouvido, é aquilo que vai fazer o sucesso de uma assembleia. Por quê? Porque nós temos grupos paralelos dentro de um condomínio, né? Nós temos os grupos de WhatsApp. Então, muitas vezes, os moradores se colocam na posição de guerreiros do WhatsApp porque eles não são ouvidos, porque eles entendem que a gente só faz aquilo que o corpo diretivo quer ou que está no plano diretor que não foi previamente discutido com aqueles moradores. Vou trazer o Renato aqui para a conversa. Renato, isso que a Vanessa colocou é indiscutível na visão de quem vive condomínios, né? Que, obviamente, que são ótimas práticas. Eu sempre falo, e ontem eu estava dando uma aula e falei da pré-assembleia, né, da importância do pré-assembleia. A assembleia é o ato final, né, mas tem muita coisa para chegar nela. Mas, ao mesmo tempo, tem uma linha tênue também, né, de você saber a reunião antes, que ela falou da live, por exemplo, como fazer ela ser produtiva também, para também não ser uma reunião que daqui a pouco as pessoas não tenham engajamento nessa pré-reunião, quer dizer... Tudo que a gente faz em condomínio, quando a gente lida com muita gente, existe a possibilidade de dar erros e de não serem tão... sair exatamente como planejamos. É óbvio, ser síndico é saber que vai errar, né? Tentar errar o mínimo possível e corrigir rápido. Mas como ter esse bom senso, ou esse tato, não é bom senso, esse tato para ir conseguindo fazer as boas práticas, mas... com pouca chance ou diminuindo a chance de despender alguma coisa negativa. Seguindo mais ou menos o que a Vanessa falou, um bom síndico, ele é presente, ele está sempre ali no condomínio, ele mantém esse contato próximo com seus moradores. Então, essa pré-assembleia, na verdade, você já vem desde a anterior. No teu dia a dia, você vai escutando, você vai lançando enquetes. Eu gosto muito antes, você sabe que você vai ter uma assembleia, vamos supor, em janeiro. Eu gosto já de começar em outubro, novembro, fazer plantões, fazer reuniões menores com aqueles grupos que a gente sabe que existem, que são grupos, às vezes você tem no condomínio, você vai ter uma pluralidade de ideias e às vezes você não consegue com que eles estejam sempre juntos. Então você tem reuniões separadas com eles e aí é que vem o tato do síndico. Você vai ter muitas opiniões e muitas ideias. Aí cabe a nós, profissionais, saber filtrá-las. Porque você vai ter coisa muito, muito boa e você vai ter coisas que não cabem para aquele condomínio, que é um morador novo que chegou e trouxe ideias de outro, ou às vezes não cabe naquele momento, não cabe naquele orçamento que o condomínio tem. E isso é uma coisa que a gente filtrando, você consegue aí sim levar para a assembleia, tudo que já foi discutido previamente, conversado, o que tem uma outra grande vantagem. Você elimina as dúvidas na Assembleia. Então, na Assembleia, você já chega quase que para uma pré-votação já pronta. Sim, isso é você evita o problema de discussão, de não entendi, ter que repetir tudo. Então, você agiliza a tua Assembleia. E isso facilita muito. O engajamento no dia, a pessoa, foi o que a Vanessa falou, ela já chega sabendo que está sendo ouvida e está sendo representada. E nada melhor para um condômino, eu no condomínio onde resido não sou síndico, e quando eu vou numa assembleia onde eu vejo que as minhas ideias estão ali, estão sendo discutidas em prol dos meus colegas condôminos, é outro engajamento, é muito melhor do que você chegar numa assembleia que nunca te ouviram, nunca... Então o raciocínio que eu tenho como síndico é sempre representar ao máximo aqueles condôminos, mas fazendo aquele pré-filtro de tipo, tem momentos para determinadas ideias, e a gente sempre seguindo, como a Vanessa falou, aquele plano diretor que a gente já tem ali, que foi bem estudado, e que é, querendo ou não, a nossa linha no norte. No nosso norte. Vanessa, a gente tem um ponto que, na minha opinião, as pessoas tendem hoje a ser pouco objetivas, né?
Então, muitas vezes o síndico ou o presidente da Assembleia, óbvio, não o presidente, o Bolsonaro. Então, esse também, mas falando do presidente da Assembleia. As pessoas tendem a falar demais, o gerente da administradora que comanda, e aí começa a querer explicar nos mínimos detalhes, e aí a cabeça vai embora, e você tem uma arma hoje contrária a você, a nós todos, que é o celular. Então você começa lá, Vanessa, putz, tá falando uma coisa interessante. Aí ela dá uma desviada, meu celular é no bolso, não vou ficar ouvindo essa síndica falar do detalhe da vírgula de tal. Então, eu queria que você passasse como você enxerga essa objetividade. Eu acho que a pré-assembleia tem tudo a ver com isso, que você vai eliminando pontos para chegar no mais objetivo. Sim. O Renato falou, você já chega ali para o finalmente. É verdade. Então, queria que você desse a importância da objetividade na Assembleia. A objetividade, a assertividade, evitar essa prolixidade é muito importante, porque as pessoas hoje alegam não ter tempo. Então, você tem que utilizar este tempo da melhor forma possível. O que eu recomendo? Apresentações... As próprias apresentações que serão realizadas no dia da Assembleia serem disponibilizadas antes aos moradores. Esses pormenores, essas explicações que muitas vezes são importantes, mas que para o morador às vezes não elas já devem estar lá nos seus slides de apresentação. Por exemplo, vou falar sobre a aprovação de um teste de estanqueidade dentro da unidade privativa e para as promadas do condomínio. Aí a pessoa fala assim, bom, mas eu só quero aprovar sim ou não. Mas aí vem outro morador, não, mas eu quero saber de onde surgiu isso, de onde tem essa obrigatoriedade, que norma é essa? Você já traz toda uma pré-apresentação, todo um trabalho prévio, apresenta aos seus moradores antes da Assembleia, ou seja, não terá surpresa nenhuma daquilo que será apresentado. Quem quiser detalhe é antes. Não é na Assembleia, desculpa te interromper, não é na Assembleia que a gente vai detalhar as coisas. Na Assembleia a gente vai deliberar as coisas. Por quê? Porque o verbo é muito claro. Vamos deliberar? Sim, não, e já deixar claro, inclusive, aos moradores, isso é importante, de que, assim, os moradores, eles não devem trazer aqueles seus discursos para tentar mudar a opinião do outro vizinho, do outro condômino. Isso é muito importante. O que eu faço? Além da apresentação prévia, eu mando um comunicado de etiqueta condominial para as assembleias. Como que funciona? Justamente porque você disse, olha, vim de um outro condomínio que a prática era outra. Como é que vai funcionar a Assembleia? A importância do papel do presidente, como é que o presidente deve se posicionar. Por quê? Porque se a pessoa estiver interessada em se candidatar na hora da Assembleia a ser o presidente da Assembleia, e ele nunca foi, ele já sabe mais ou menos qual o papel dele e como ele deve se posicionar. Então, tudo isso antes. Uma apresentação prévia, bem feita, não aqueles slidezinhos copy-cola, aquela coisinha mal feita. Não, fazer um trabalho realmente bem feito, porque no dia da Assembleia, aquela apresentação vai ser a mesma. No entanto, o gerente da administradora ou o síndico, eu gosto de conduzir as minhas assembleias. Eu não fico deixando o meu papel para gerente. Tem determinados momentos que eu falo, por favor, esclareça determinada coisa. Mas normalmente eu vou tocando a assembleia. Não é o habitual, né? Não é o habitual porque muitos síndicos se escondem atrás da gerente, achando que é uma função da gerente, da administradora, fazer o papel que lhe compete. E isso é muito ruim, porque aí perde a pessoalidade que você colocou do síndico para com seus moradores. Mostra que ele não tem, de que ele não está sabendo o que está acontecendo, de que ele conduz as coisas por detrás dos bastidores e que ele não está ali na frente, no campo de batalha, sabendo o que está acontecendo com as demandas do cotidiano. Agora, veja, essa comunicação prévia de como vai ser a Assembleia, olha, vamos esperar, tanto presencial como virtual, dar a chance para o outro terminar de falar, trazer um pouco de educação que muitas vezes falta nas assembleias, por isso que vira barraco. Tem assembleia que vira barraco, por quê? Porque as pessoas não sabem que... Eu vou te interromper para trazer o Renato nessa conversa. Vira barraco. A importância do presidente para a Assembleia. Esse era um ponto importante que eu estava vendo aí, porque assim... o presidente, ele é a pessoa que vai conduzir, querendo ou não. Se você coloca uma pessoa que nunca foi presidente, hoje em dia as pessoas ainda têm muito tato no uso da palavra não. É um assunto que eu estava discutindo com a Vanessa antes do programa. E você tem que saber dizer não. O presidente vai ter que saber impor os limites. Então, quando um condômino começar a se exaltar em relação a outro, ou a sair do assunto em pauta, o presidente tem que entrar e, gente, vamos manter na pauta, gente, por favor, ordem, a educação, e tocar.
isso é muito difícil. Então também faz parte da nossa pré-assembleia conversar com os moradores e explicar, olha, uma das posições mais importantes é a do presidente, que é quem vai realmente conduzir e ajudar. E vamos falar entre nós, também fazer um lobby político para já ter um candidato para ser presidente com nosso apoio, não por coisas negativas, pelo positivo, na verdade. Porque saber alguém não é que você vai pôr, vamos tentar que seja o Renato o presidente, não é para fazer uma coisa negativa, pelo contrário. Trazer moralidade. Já que o Renato é bom, porque se eu colocar a Vanessa, entre aspas, que é uma menina que nunca trabalhou em condomínio, não sabe nada e tá lá só para querer tomar cerveja e aparecer, acabou a Assembleia. Acabou a Assembleia. E um outro ponto importante que eu até queria relembrar, que eu uso muito no meu dia a dia, do como o síndico, porque é o que a Vanessa falou, normalmente o síndico se esconde e deixa a administradora fazer. O que, ao meu ver, como o da Vanessa, é totalmente errado. Primeiro, você já tem o contato com todos os moradores, eles te conhecem. A pessoa da administradora está uma vez por ano. E você sabe como eles são. Então, além de você ter essa proximidade, ser mais fácil de você trazer o engajamento deles, mas as dicas que o Dr. Gabriel passou pra gente. Tonalidade. Não fique monotônico. Aquele cara que começa... Boa noite, como vai? Dormir Dorme. na terceira 30 palavra. segundos depois, foi que você voltou vou todo fazer no o celular. seguinte, vou fazer o seguinte. Para com essa, você vai contar essas dicas efetivas no segundo bloco que a gente já está estourando aqui. Então, dicas do seu Gabriel, dicas da aula do curso da Gabor. O Renato vai começar o segundo bloco falando sobre isso. Você está gostando do programa? Já comentou? Tá gostando do estúdio? Dê sua opinião, fale o que você gostou, o que você não gostou. O programa tá porreta. Segundo bloco vai ter essas dicas, a gente começa com essas dicas que o Renato vai trazer. Depois a gente vai falar sobre a importância dos assuntos pautados. A gente vai falar sobre a questão de confortável, de ambiente confortável para assembleias presenciais e na assembleia virtual, como manter a atenção e qual ferramenta utilizar. Bom, é muita coisa. Curta, compartilhe e sexta-feira te encontro. Até lá!